Boa noite, querido irmão e querida irmã. Sejam bem-vindos para mais este momento de culto, de adoração ao nosso Deus. Família Ebenezer que se reúne todo domingo, no final do dia, para a gente poder levar ao Senhor a nossa adoração e colocar diante dele o nosso coração. Você também que está conosco, que recebeu um link sendo convidado para participar deste culto, seja muito bem-vindo e se junte a nós para celebrarmos o nome do nosso Deus, aquele que tem cuidado de cada um de nós todos os dias. E eu quero, nesse instante, começar esse nosso culto lendo um texto que está lá no Salmo 89, um texto que vai nos introduzir nesse tempo de louvor. Leia comigo. Cantarei para sempre o amor do Senhor. Com minha boca anunciarei a tua fidelidade por todas as gerações. Os céus louvam as tuas maravilhas, Senhor, e na Assembleia dos Santos a tua fidelidade. Veja que coisa linda, queridos. Os céus cantam as maravilhas do Senhor, enquanto eu e você e toda a igreja do Senhor espalhada pela face da terra cantamos a fidelidade. Vamos nos unir ao nosso irmão Ala. Eu quero que você preste atenção em cada canção que estaremos entoando hoje e coloque esta canção diante do altar do Senhor nesta noite. Amém, pastor. Vamos adorar a Deus e exaltá-lo por tudo aquilo que Ele tem feito em nossas vidas. Amém? Estilo primeiro louvor diz que Ele é supremo, soberano em glória. Ele é incomparável em sua formosura e majestade. Vamos louvarmos. Deus supremo soberano em glória. Diga, és incomparável, és incomparável, maravilhoso em tua formosura. Diga mais uma vez, és incomparável, és incomparável, maravilhoso em sua majestade. Não há outro Deus, não há outro Deus como Jeová. Não há outro Deus além do Senhor. Não há nos céus, não há na terra, não há no mar Deus como o Senhor. Não há no céu, não há na terra, não há no mar Deus como o Senhor. Diga mais uma vez, Deus supremo. Deus supremo és, Deus supremo és, soberano em glória. Tu és incomparável, Senhor, és incomparável, maravilhoso em tua formosura. Tu és incomparável, és incomparável, maravilhoso em tua majestade. Diga, não há outro Deus, não há outro Deus como Jeová. Não há outro Deus além do Senhor. Não há no céu, não há na terra, não há no mar Deus como o Senhor. Não há nos céus, não há na terra, não há no mar Deus como o Senhor.
este Deus, que é supremo, majestoso, glorioso, é o Deus que nós exaltamos. Vamos cantar essa canção. Te exaltamos, ó Cordeiro Santo de Deus. Te exaltamos, ó Cordeiro Santo de Deus, e declaramos as tuas maravilhas. Teu Espírito se manifestará nestes dias, trazendo vitória às nossas vidas. Te exaltamos, ó Cordeiro Santo de Deus, e declaramos as tuas maravilhas. Teu Espírito se manifestará nestes dias, trazendo vitória às nossas vidas. Quem tentará contra o braço forte do Senhor? Quem impedirá o seu agir? Quem poderá nos resistir? Se a palavra de vitória já foi liberada a nós. Diga mais uma vez: quem tentará contra o braço forte do Senhor? Quem impedirá o seu agir? Quem poderá nos resistir? Se a palavra de vitória já foi liberada a nós. Se a palavra de vitória já foi liberada a nós. Te exaltamos, ó Cordeiro Santo de Deus. Amém. Como é bom nós podermos cantar estas verdades de que o nosso Deus Supremo, Ele está com seu poder, com a sua glória, voltados para cada uma das nossas vidas. E quando nós dizemos que o nosso Cordeiro, que foi morto numa cruz, Ele é o Deus que demonstra naquela cruz o seu amor pela humanidade. Uma humanidade que tem sofrido muito nos últimos meses. Nós temos vivido esta pandemia mundial, toda essa contaminação, essa luta contra o Covid-19. Uma humanidade que tem sofrido por conta das perdas, por conta das mortes decorrentes deste Covid. O nosso Brasil, muitas perdas também, muitas famílias tristes, enlutadas pelos seus entes queridos que foram ceifados por conta desta contaminação. E particularmente nesta última semana nós tivemos, dentro desse cenário todo de pandemia, de tristezas, de lutos, duas situações terríveis que a humanidade, que os homens de bem, que aqueles que trazem no coração a sensibilidade para chorar as injustiças, se mobilizam em toda a face da terra. Nós tivemos aquele caso daquele homem que foi morto, o George Floyd, que foi morto nos Estados Unidos por aquele policial. Como é triste vermos a que ponto chega a maldade no coração humano. E também nós tivemos já nesta semana a morte daquela criança, o Miguel, criança de 5 anos, que morreu por conta de uma irresponsabilidade ali na região do Recife. O Senhor Jesus disse que bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. E a igreja precisa ter o seu coração sensível a tudo isso que está acontecendo e se colocar em joelhos e clamar ao Senhor para que o coração das pessoas seja transformado,
para que haja paz, para que haja unidade, para que não haja preconceitos, para que não haja divisões, separações por raças. Todos nós somos feitos à imagem e semelhança do Criador. E precisamos cuidar uns dos outros, dos pequenos e dos grandes, independentemente da nossa cor, independentemente da nossa classe social. A igreja precisa clamar e viver este amor ao próximo. Eu quero que você junte-se a mim nesse momento de oração. Nós vamos orar pela paz mundial, nós vamos orar pela saúde mundial, nós vamos orar para que Deus console os corações das pessoas enlutadas. Nós tivemos também essa semana o falecimento do Pedro, o irmão do Bucati. Oramos também por esta família. Nós temos alguns irmãos também que estão vivenciando momentos de enfermidades. Vamos pedir por todos os irmãos que nós temos orado no nosso grupo de oração. Junte-se a mim, feche seus olhos aí na sua casa e vamos orar. Ó Pai Celeste, nós como igreja, Senhor, nós nos achegamos agora diante da Tua presença, na certeza de fé, de que o Senhor está com seus ouvidos atentos ao clamor do Teu povo, de que aquilo que o Senhor Jesus Cristo disse, que aquilo que nós concordarmos na terra será concordado nos céus. E também, Senhor Deus, nós trazemos dentro do nosso coração uma consciência de que a nossa luta não é contra a carne nem sangue, mas é contra os principados e potestades do mal. E como igreja, Senhor Deus, nós nos colocamos diante de Ti para clamar pela humanidade, Pai. Para clamar, em primeiro lugar, contra este vírus, ó Deus, que tem assolado todas as vidas das pessoas e tem trazido, Senhor Deus, milhares e milhares de mortes. Que em nome de Jesus, Senhor Deus, o Senhor traga cura sobre a face da terra. O Senhor traga cura sobre o nosso Brasil. O Senhor traga, Senhor Deus, paz e consolo e esperança para o nosso Brasil. Em nome de Jesus também, Senhor Deus, nós pedimos pelas famílias enlutadas, por aqueles que perderam seus entes queridos por conta desta enfermidade. Por conta, ó Deus, de aquilo que tem acontecido nos hospitais, as contaminações que as pessoas têm adquirido e muitos não têm conseguido sobreviver a este vírus. Abençoe as famílias, console as famílias. Nós lembramos nesta noite também, Senhor Deus, da família do Bucati, da sua mãe, dos seus irmãos que perderam o seu irmão querido nessa semana. Console-os, abençoa-os com a paz do Senhor Jesus. E leva também, Senhor Deus, o Teu consolo sobre a família daquele jovem lá nos Estados Unidos, daquele homem, o pai, o George Floyd. Que triste, Senhor Deus. Nós não conseguimos concordar com nada disso. Nosso coração se abate, nosso coração se entristece, nosso coração se agita de tamanha injustiça. Por aquela família, daquela mãe, daquela criança, ó Deus, que ao deixar a sua criança ali sob a tutela de uma outra pessoa, da sua patroa, ao retornar, não ver o seu filho mais vivo. Nosso coração se entristece por irresponsabilidades que estão espalhadas sobre esse Brasil. E nós clamamos pela justiça do Senhor, nós clamamos pela equidade do Senhor, nós clamamos, Senhor Deus, para que o Senhor abençoe, ó Pai, a nossa nação, o nosso mundo. Que a Tua igreja seja sal e luz por meio da oração e do testemunho. E que as crianças, ó Pai, sejam protegidas. Que os idosos sejam protegidos. Que as mulheres sejam protegidas. Que os menos desfavorecidos sejam protegidos contra todo um sistema, Senhor Deus, de injustiças sociais, de preconceitos. Tenha misericórdia, Senhor Deus, tenha misericórdia. Nós nos achegamos diante do Teu trono e clamamos ao Senhor pela Tua intervenção na face da terra, nos corações das pessoas. Maranata, Senhor Deus, vem, Senhor Jesus. Traga paz sobre a terra. Dissipa a maldade, Pai, em nome de Jesus. Derrama do Teu Espírito Santo, Pai, sobre a Tua igreja,
para que ela verdadeiramente anuncie o Evangelho do Senhor e as pessoas se convertam e haja paz verdadeira no coração das pessoas. Abençoe, ó Pai, em nome de Jesus. Visita os nossos irmãos que estão passando por tratamentos médicos, ó Deus, abençoe, ó Pai, os nossos queridos irmãos da nossa igreja, os nossos amigos pelos quais nós temos orado, Senhor Deus, toda semana. Intercedemos por cada um deles nesta hora. Em o nome do Senhor Jesus. Amém. Hoje é um domingo especial para nós, como família Ebenezer. É um domingo em que nós vamos participar de uma experiência nova, que é a experiência da Santa Ceia online. E eu quero que você já prepare aí a sua mesa. Daqui a pouquinho nós vamos preparar a nossa para participarmos juntos deste momento de comunhão da igreja com o Senhor Jesus. E vai escrevendo aí, vai dando seu boa noite, vai dando um oi aí para a gente poder ver quem que está conosco participando desse momento. Pensando neste dia de hoje, pensando nesta experiência nova para nós, de participarmos de uma ceia à distância, eu estive orando e buscando de Deus a orientação para o que conversarmos, para a gente poder participar desse momento tão precioso da Igreja de Jesus. E me veio dois textos, pelo menos veio 3 textos, mas eu vou trabalhar 2 rapidamente para a gente poder tirar algumas lições aí destes ensinamentos da palavra do Senhor. Textos que falam de acontecimentos dentro da casa. Textos que falam de uma reunião em torno da mesa do Senhor, dentro da casa. Uma vez que nós estamos dentro das nossas casas, não estaremos tomando a ceia todos juntos na igreja, mas a presença do Senhor Jesus é que nos une, a presença do Espírito Santo, que é o vínculo que nos torna um só corpo, que nos torna uma só família. Mas eu quero que você olhe comigo quais são as novidades no interior da casa em que a Santa Ceia foi ministrada. Vamos ler aqui 2 textos. O primeiro texto está no Evangelho de Marcos e eu quero que você acompanhe aqui comigo. No primeiro dia da festa dos pães sem fermento, quando se costumava sacrificar o cordeiro pascal, os discípulos de Jesus lhe perguntaram: aonde queres que vamos e te preparemos a refeição da Páscoa? Então, Jesus enviou 2 de seus discípulos, dizendo para eles o seguinte: entrem na cidade, e um homem carregando um pote de água virá ao encontro de vocês. Sigam-no. E digam ao dono da casa em que ele entrar: o mestre pergunta: onde é o meu salão de hóspedes, no qual poderei comer a Páscoa com os meus discípulos? Ele lhes mostrará uma ampla sala no andar superior, mobiliada e pronta. Façam ali os preparativos para nós. Os discípulos se retiraram, entraram na cidade e encontraram tudo como Jesus lhes tinha dito. E prepararam a Páscoa. E enquanto eles comiam a Páscoa, Jesus tomou o pão, deu graças, partiu-o e o deu aos discípulos, dizendo: tomem, isto é o meu corpo. Em seguida, tomou o cálice, deu graças,
ofereceu-o aos discípulos e todos beberam. Então lhes disse: isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos. E aqui termina esta história de Marcos. E eu quero ler agora na sequência a história de Lucas, que fala de um outro momento dentro de uma casa. Ao se aproximarem do povoado para o qual estavam indo, Jesus fez como que iam mais adiante. Mas eles insistiram muito com ele: fique conosco, pois a noite já vem, o dia já está quase findando. Então, Jesus entrou para ficar com eles. Quando estavam à mesa com eles, tomou o pão, deu graças, partiu-o e o deu a eles. Então, os olhos deles foram abertos e reconheceram, e Jesus desapareceu da vista deles. Perguntaram um ao outro: não estava ardendo os nossos corações dentro de nós, enquanto ele nos falava no caminho e nos expunha as Escrituras? Nesses dois textos, queridos, nós destacamos aqui 3 coisas importantes que eu quero que a gente olhe e seja edificado nesta noite. O primeiro texto fala do momento em que Jesus vai tomar a última Páscoa com os discípulos e vai instituir a Santa Ceia. No segundo texto, é o texto que fala do pós-ressurreição, quando Jesus foi crucificado e no dia da sua ressurreição, naquele domingo, no final da tarde, quando os 2 discípulos estão voltando de Jerusalém para a sua cidade de Emaús, e estão voltando desiludidos, estão voltando sem esperanças, porque eles viram o Mestre morrer, e então eles são surpreendidos com a presença de Jesus ali naquele caminho que os acompanha até a sua casa. Nesses 2 textos eu quero ver com você um novo Senhor, uma nova aliança e uma nova história. O que nós podemos aprender sobre um novo Senhor? No texto que precede a ceia, nós encontramos o seguinte: a palavra de Jesus: entrem na cidade, e um homem carregando um pote de água virá ao encontro de vocês. Sigam-no. Preste atenção nesta fala de Jesus. Os discípulos estão querendo preparar a ceia, a Páscoa, na verdade, não é nem a ceia ainda, é a Páscoa. E eles perguntam para Jesus: Jesus, onde é que nós vamos preparar? E Jesus dá essas instruções que nós lemos. Mas preste atenção, que Jesus aqui se apresenta como aquele que já conhece todas as coisas. Jesus não é pego de surpresa. Jesus não é aquele que não sabe o que vai acontecer. Jesus aqui nesse texto está mostrando a sua soberania, todo o seu controle sobre a história e sobre os acontecimentos, a sua visão de tudo aquilo que vai acontecer. Logo em seguida, a preparação da ceia, quando eles já estão tomando a Páscoa, Jesus chega para os discípulos e diz o seguinte: quando eles estavam comendo, eles reclinados à mesa, Jesus disse para eles o seguinte: olha, eu digo para vocês que certamente um de vocês me trairá, alguém que está comendo comigo. 2 momentos em que Jesus, nesta casa, nesta situação, ele se apresenta como aquele que conhece o futuro, como aquele que conhece todas as coisas, e como aquele que se apresenta como o Senhor que dá as suas instruções.
E nós vemos os discípulos obedecendo a Jesus, e nós vemos então aquele servo indo até o encontro de Jesus, dos discípulos, perdão, e nós vemos aquela fala de Jesus para o mestre, para o dono da casa. E olha só que curioso que nós não entendemos aqui nesse texto. Quando Jesus Cristo fala para os discípulos assim, vocês vão sair, e um homem carregando um pote de água vai até vocês. Para a nossa cultura, nós não conseguimos perceber o que significa isso. Na cultura dos tempos bíblicos, nos tempos de Jesus, não era função, nenhum homem carregava jarro de água. Esta era uma função das mulheres. E quando Jesus está dizendo assim, o sinal vai ser que um homem vai fazer uma coisa que os homens não fazem, carregando um vaso de água, e vai chegar até vocês, e aí vocês vão até onde ele for, e lá na casa dele, você vai procurar o mestre, o dono da casa, perdão, e vai dizer, o mestre pede para você preparar um salão para que ali ele coma a sua Páscoa com seus discípulos. Com isso Jesus está mostrando um senhorio, com isso Jesus está mostrando uma autoridade, com isso Jesus está mostrando a sua soberania, de que nada foge ao seu controle. E é nesta experiência, queridos, dentro desta casa, que os discípulos descobrem um novo Senhor. Que os discípulos se confirma na vida dos discípulos quem é Jesus. Aquele que estava fazendo milagres, aquele que estava controlando o tempo, aquele que estava acalmando a tempestade, aquele que estava ressuscitando mortos, agora se apresenta também, reforçando na visão dos discípulos, no ensino para os discípulos, ele se apresenta como o Senhor da história. Tudo o que estará acontecendo, eu tenho controle da história. Nada foge ao meu controle. E você e eu, queridos, estamos debaixo deste novo Senhor. A nossa vida está debaixo do senhorio deste Jesus, que não era simplesmente um mestre, que não era simplesmente um homem, um guru. Não, ele é o Rei dos Reis, o Filho de Deus, aquele que veio e que esteve antes da fundação do mundo e que se apresentou na história para morrer no seu lugar e no meu lugar. E com isto, nós entendemos que a palavra do Senhor mostra vários versículos que eu quero correr aqui com você, a visão destes versículos. Olha só, que mostra esse senhorio de Jesus. Mas até os cabelos da vossa cabeça estão contados. Não temais, pois mais valeis vós do que os muitos passarinhos. Um outro texto em Jeremias, que diz o seguinte: Senhor me apareceu, dizendo, porquanto com amor eterno te amei, por isso com benignidade eu te atraí. Olha só, este Jesus desde a eternidade nos amando. E lá em Efésios nós encontramos, porque Deus nos escolheu, nos amou antes da criação do mundo em Cristo Jesus, para nós sermos santos e irrepreensíveis na presença do Senhor. Jesus se apresenta como aquele Senhor que pode cuidar de mim e de você. E naquela experiência da Santa Ceia, naquela casa, os discípulos descobriram isto. Que hoje, aí na sua casa, você possa descobrir este senhorio do Senhor, esta palavra do Senhor, este Senhor que conhece a história e conhece a sua vida e que cuida de mim e de você com amor eterno. A segunda lição que nós encontramos aqui, nesse texto que nós lemos, fala de uma nova aliança. Quando Jesus está ali com seus discípulos, ele parte do pão e ele dá, e os discípulos tomam esse pão, e depois ele toma do vinho. E ele diz assim: isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança derramado em favor de muitos. Por que nova aliança? No Velho Testamento, Deus fez uma aliança com Abraão, Deus fez uma aliança com Moisés, de que ele estaria cuidando do povo, de que ele estaria abençoando o povo.
E uma das coisas que o povo deveria fazer era o sacrifício. Por isso que todo ano havia o sacrifício de um animal, que deveria ser levado para o sumo sacerdote, deveria ser imolado ali no tabernáculo e depois no templo. E esse sangue deveria ser aspergido ali sobre a arca do concerto. E o Senhor então, ano após ano, após esses sacrifícios feitos pelo povo, o Senhor aplacava a sua ira e aceitava este povo e abençoava este povo. Quando o Senhor Jesus está dizendo, eu vou fazer uma nova aliança, aliança agora do meu sangue. Eu sou o Cordeiro que vou ser morto uma única vez e para todo sempre, para a remissão dos vossos pecados. Não haverá mais necessidade de fazer sacrifícios de animais, porque o Cordeiro de Deus, Jesus, tiraria o pecado do seu e do meu coração, traria a possibilidade do perdão, traria a possibilidade da reconexão nossa com Deus, sua com Deus. E este Senhor Jesus está dizendo, agora, dentre alguns instantes, porque isso acontece numa quinta-feira, logo em seguida na sexta-feira Jesus ia para a cruz, eu vou derramar o meu sangue para que uma nova aliança seja estabelecida. E olha só que nova aliança era essa, já falada, já profetizada em Jeremias. Então, chegando os dias, isso foi mais ou menos 700 anos antes de Jesus, está dizendo, então, quando chegar os dias, chegando os dias, declara o Senhor, quando farei uma nova aliança com a comunidade de Israel e com a comunidade de Judá. Ou seja, quando eu farei uma nova aliança com o meu povo. E aí quando Jesus Cristo diz assim, este é o sangue da nova aliança, Ele está cumprindo essa palavra. E que nova aliança era essa? Esta é a aliança que eu farei com a comunidade de Israel depois daqueles dias, declara o Senhor. Veja só, eu porei a minha lei no íntimo deles e a escreverei nos seus corações. Serei o Deus deles e eles serão meu povo. Glória a Deus. Esta aliança diz respeito a esta presença do Senhor. Nós seremos povo dele e ele será o nosso Deus. E olha só o que nós encontramos em Apocalipse. Ouvi uma forte voz que vinha do trono e dizia, agora o tabernáculo de Deus está com os homens, com os quais ele viverá. Eles serão os seus povos e o próprio Deus estará com eles e será o seu Deus. Só é possível isso acontecer no Apocalipse, porque Jesus, há 2000 anos atrás, tomou daquele cálice e disse assim, isto é o sangue da nova aliança. E eu vou derramar esse sangue na cruz. E foi o que Jesus Cristo fez. Então, quando eu e você tomamos o nosso cálice hoje, quando eu e você tomamos a nossa ceia hoje, nós estamos dizendo, nós fazemos parte de uma nova aliança. E o que significa essa nova aliança na prática, querido? Olha só o que Jesus Cristo deixou para a gente. Essa nova aliança diz o seguinte, que as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna e elas jamais perecerão. Ninguém as poderá arrancar da minha mão. Pois meu Pai, que as deu para mim, é maior do que todos. Ninguém as pode arrancar da mão de meu Pai. Glória a Deus. Esta é a certeza desta nova aliança. Esta é a bênção desta nova aliança. Que você e eu possamos tomar deste sangue hoje, deste vinho que representa o sangue de Jesus, esse sangue da nova aliança. E a terceira novidade que nós podemos destacar no texto está em uma nova história. A experiência agora a gente vai encontrar naquela história de Lucas, que diz o seguinte, quando estava à mesa com eles, tomou o pão, deu graças, partiu-o e o deu a eles. Então os olhos deles foram abertos e o reconheceram, e ele desapareceu da vista deles. Veja que aqueles discípulos de Emaús, eles eram seguidores de Jesus.
E ao verem o seu mestre morto naquela cruz, na sexta-feira, toda a sua esperança se foi. Eles estavam frustrados, eles estavam com medos, eles estavam inseguros, eles estavam sem perspectivas de futuro. E eles então retornam de Jerusalém para a sua casa em Emaús. E é neste retorno que no domingo à tarde, que Jesus, após ter ressuscitado no domingo pela manhã, se apresenta, chega-se a eles, vai até o encontro deles e começa a entrar em toda aquela conversa e se apresenta ali, não como Jesus, mas como um homem normal. E eles começam a conversar e Jesus começa a lembrá-los de todas as Escrituras, de tudo aquilo que era falado sobre o Messias. Até que eles chegaram na casa, final do dia, e Jesus dá sinal de que vai continuar a viagem, e eles falam, não, pera, vamos entrar, já está tarde, já está escurecendo, fique conosco. E Jesus entra com eles na casa. E aí eles vão ceiar, eles vão jantar, eles estão com fome, depois de uma viagem. E aí quando Jesus ali está com eles, Jesus transforma aquela refeição, aquele jantar, no momento da ceia, aonde Jesus pega o pão, dá graças e parte. E naquele momento, aquilo que ele repetiu, que ele fez na quinta-feira, ele repete agora junto com esses homens. E aquele momento, aqueles homens têm os seus olhos abertos e eles reconhecem Jesus. E Jesus some da presença deles. Mas algo fica no coração deles. E é isso que eles vão dizer um para o outro. Não estava ardendo os nossos corações dentro de nós, enquanto nós nos falava com ele, quando ele falava conosco no caminho e nos expunha as Escrituras. Guarde essa expressão. Ele nos falava no caminho e nos expunha as Escrituras. O coração deles estava ardendo nessa caminhada, nessa nova jornada. Aquela história de decepção, aquela história de tristeza, aquela história de medos, aquela história de incertezas que eles estavam vivendo, agora dá lugar para uma nova história. E veja só, eles pegam, imediatamente, naquela noite, eles levantam e voltam para Jerusalém. E eles ali vão encontrar os discípulos que estão ali com os outros reunidos e que estavam dizendo, é verdade, o Senhor ressuscitou e apareceu para Simão. E esses discípulos de Emaús chegam e dizem o seguinte: então os dois contaram o que tinha acontecido no caminho e como Jesus fora reconhecido por eles quando partia o pão. E então contaram o que tinha acontecido no caminho. Agora é uma nova história. A história de alguém que encontrou-se com Jesus. A história de alguém que viu a Jesus. A história de alguém que está com a certeza de que Jesus esteve com eles, está com eles, e de que Jesus está vivo, de que Jesus não estava morto. Uma nova história começa a ser contada por aqueles dois discípulos. E veja, queridos, que o apóstolo Paulo, ele vai dizer o seguinte: irmãos, não penso que eu mesmo já tenha alcançado a perfeição na minha vida, já tenha alcançado uma estatura, uma maturidade espiritual na minha vida. Eu não alcancei ainda, mas uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que ficam para trás e avançando para as que estão adiante de mim, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Quando nós aceitamos a Jesus, nós começamos uma nova história na nossa vida. Coisas velhas ficam para trás. E o Evangelho de Jesus é o Evangelho da construção de um novo, é o Evangelho da construção de uma história nova. Por isso que o apóstolo Paulo diz assim: eu vou deixando tudo para trás e vou construindo algo novo e vou prosseguindo para algo novo, porque eu estou mirando um alvo, e este alvo é verdadeiramente estar com Cristo. E olha só, em Mateus nós encontramos Jesus dizendo: então o rei dirá aos que estiverem à sua direita: venham, benditos de meu Pai, recebam como herança o reino que lhes foi preparado desde a criação do mundo. Recebam como herança o reino que lhes foi preparado
desde a criação do mundo. Eu e você estamos com uma nova história. Eu e você temos uma nova história para contar. A história de alguém que vê Jesus nas suas orações, a história de alguém que vê a presença de Jesus cuidando das suas vidas. A história de alguém que entendeu o plano da salvação, a presença de Jesus, o significado de Jesus naquela cruz. E quando nós tomamos a ceia, dentro da nossa casa, nós estamos testemunhando uma nova história. Aqueles discípulos voltaram para a presença dos discípulos e contaram uma nova história, uma história daquilo que eles estavam experienciando no caminho. Eu e você estamos em peregrinação. Eu e você estamos no caminho, rumo a uma eternidade. E o que é que o Senhor Jesus, o que é que as Escrituras estão falando a mim e a você nesta caminhada? Que torna a nossa vida uma vida nova, que torna em nós algo novo, constante, uma renovação constante das nossas emoções, das nossas esperanças, da nossa fé. Esta é a nova história que está sendo construída a cada dia, a cada momento, até nós chegarmos na eternidade. E sabe qual é esta herança que nos espera? Sabe esta herança que está guardada para mim, para você? Para este alvo que o apóstolo Paulo falou, eu prossigo para o alvo. Sabe o que é isso? Quando eu chegar no céu, eu vou ter um grande desejo de querer dar um abraço no meu pai. Eu vou querer dar um abraço na minha mãe. São as duas pessoas que talvez eu vou procurar. Talvez você queira dar um abraço no seu esposo, na sua esposa, no seu filho. Queira dar um abraço num pai, numa mãe. Mas, querido, lembre de uma coisa. Há um abraço que será melhor do que todos esses abraços. É o abraço de Jesus. É nós sermos recebidos na glória, aonde Jesus diz, agora cessou tudo. De nós sermos acolhidos pelo Cordeiro, que traz nas suas mãos a marca daquela cruz, que faz a gente lembrar de que um dia Ele tomou o cálice da salvação naquela cruz e derramou o seu sangue por mim e por você. Esse abraço que traz, que nos acolhe naquela eternidade, que fala para nós, vinde benditos de meu Pai, para esta herança que está preparada para você antes da fundação do mundo. Este é o abraço, o melhor de todos os abraços. Este é o abraço do acolhimento do Cordeiro, que morreu por mim e por você. Porque esta é a herança, onde Ele vai enxugar toda a nossa lágrima, e onde Ele vai enxugar toda a dor, e aonde vai cessar todo o luto e todo o sofrimento. Sofrimento que nós vivemos hoje, sofrimentos que nós assistimos durante a semana. Isso tudo cessará. Por quê? Porque um dia Jesus disse, isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança. E a partir daí, Ele construiu, Ele trouxe a possibilidade de uma nova história. Queridos, nesta noite, neste instante, nós vamos tomar da ceia. E que nesta experiência nova para nós como igreja, tomarmos a ceia no nosso distanciamento social. Mas que aí no seu lar, a presença de Jesus possa confirmar no seu coração que Ele é o Senhor soberano, que Ele é aquele que conduz a história, que conduz a tua história, que conhece a tua vida e as tuas necessidades. Que Ele fez um pacto e Ele assumiu este pacto naquela cruz, uma nova aliança, para construir uma nova história na sua e na minha vida. Até o dia em que nós vamos ser recebidos na eternidade pelo seu abraço. Vamos nos preparar. Prepare aí a sua mesa
para nós participarmos da ceia do Senhor. E neste preparo para esse momento da ceia, coloque-se em oração e vamos entoar este hino que fala da preciosidade do sangue de Jesus derramado em nosso favor. Louve o Senhor com nosso irmão Alan. Seja bendito o Cordeiro que na cruz por nós padeceu. Seja bendito seu sangue que por nós pecadores verteu. Eis neste sangue lavados e tendo puro coração, os pecadores remidos por Jesus têm com Deus comunhão. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve, sim, nesse sangue lavado, mais alvo que a neve eu estou. Quão espinhosa coroa que Jesus por nós suportou. Oh, quão profundas as chagas que nos provam o quanto Ele amou. Eis nessas chagas purezas para o maior pecador, a quem mais alvo que a neve o teu sangue nos torna, Senhor. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve, sim, neste sangue lavado, mais alvo que a neve eu estou. Se as faltas nós confessamos e seguimos na tua luz, tu não somente perdoas, purificas também, ó Jesus. Lavas de todo pecado, que maravilha de amor, pois que mais alvos que a neve o teu sangue transforma, Senhor. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve, sim, neste sangue lavados, mais alvo que a neve eu estou. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve, sim, neste sangue lavado, mais alvo
que a neve eu estou. Multidão dos que creram, era só um, o coração e a alma, uma somente, uma semente, somente uma esperança brotando dentro da gente. Nosso era o pão cada dia, nosso era o vinho, santa folia. O que se parte, reparte a própria vida. Galho ligado à barreira, vida em comum verdadeira. Milagres de Deus, sempre proclamação, Cristo Senhor ressurgiu. Da multidão dos que creram, era só um, o coração e alma, muita alegria, singela vida. De todos, nasce a igreja de novo, povo de Deus, sal e luz para todos os povos. Sempre grande poder, curas, milagres de Deus, sempre proclamação, Cristo Senhor ressurgiu. Sempre grande poder, curas, milagres de Deus, sempre proclamação, Cristo Senhor ressurgiu. Da multidão dos que creram, era só um, o coração. Graças a Deus, Ele nos fez um só povo e Ele dispensa ao seu povo o seu amor, o seu poder para o seu louvor. Vamos encerrar o nosso culto cantando estas verdades. Que Deus nos guarde pelo seu poder, pelo seu amor e para o seu louvor. Deus vos guarde pelo seu poder, permaneça ao vosso lado, vos dispense o seu cuidado. Deus vos guarde pelo seu poder e no seu amor estaremos todos com Jesus. Pelo seu poder e no seu amor, ó, que Deus vos guarde em sua luz. Deus nos guarde pelo seu louvor, consolados e contentes, achegados sempre aos crentes,
Deus vos guarde para o seu louvor, pelo seu poder e no seu amor estaremos todos com Jesus. Pelo seu poder e no seu amor, oh, que Deus vos guarde em sua luz. Deus vos guarde bem no seu amor, no trabalho glorioso, para o dia venturoso. Deus vos guarde bem no seu amor, pelo seu poder e no seu amor estaremos todos com Jesus. Pelo seu poder e no seu amor, oh, que Deus vos guarde em sua luz. Amém. Queridos, nós estamos chegando ao final do nosso culto de hoje, esse culto abençoado, que o Senhor seja presente na vida de cada um de vocês, hoje e durante essa semana e até a volta dele. Lembrando que na quarta-feira nós teremos o nosso grupo de estudo. Aguarde o link nos grupos da igreja para você entrar na sala, quarta-feira às 20 horas. Esteja atento aos avisos que nós sempre faremos durante a semana e que Deus te abençoe, que Deus guarde o seu lar durante essa semana. Tire uma selfie seu com a mesa da ceia que você participou, manda para a gente aí no grupo, para a gente poder matar a saudade dessa semana. Desejo aí agora para todos nós uma boa noite e que a paz do Senhor esteja sobre todos vocês. Vamos receber a bênção do Senhor. Senhor, que esta seja uma verdade, que a tua graça, que o teu amor, que o teu poder esteja sobre nós e que possamos viver para o teu louvor durante esta semana. Guarda o teu povo, manifesta a tua presença na vida de cada um. E agora, povo de Deus, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, o nosso Pai, e que a presença renovadora do Espírito Santo esteja com vocês e com todo o povo de Deus espalhado por toda a face da terra, hoje e para todos sempre. Amém. Deus abençoe, uma boa semana e mande a sua selfie para a gente se ver ali no grupo da igreja. Boa noite. Deus Supremo é soberano em glória, diga, és incomparável, és incomparável, maravilhoso em tua formosura, diga mais uma vez, és incomparável, és incomparável, maravilhoso em sua majestade. Não há outro Deus, não há outro Deus como Jeová. Não há outro Deus além do Senhor. Não há nos céus, não há na terra, não há no mar Deus como o Senhor. Não há no céu, não há na terra, não há no mar Deus como o Senhor. Diga mais uma vez, Deus Supremo. Deus Supremo és, Deus Supremo és,
soberano em glória. Tu és incomparável, Senhor, és incomparável, maravilhoso em tua formosura. Tu és incomparável, maravilhoso em tua majestade. Diga: não há outro Deus, não há outro Deus como Jeová. Não há outro Deus além do Senhor. Não há no céu, não há na terra, não há no mar Deus como o Senhor. Não há nos céus, não há na terra, não há no mar Deus como o Senhor.